Fala moçada, como é que vocês estão? Tudo em ordem por aí? Continuo fazendo meu treino, continuo aí nas minhas atividades para melhorar cada vez mais, para ser sempre melhor do que o dia anterior, que o Glauco de hoje seja melhor que o Glauco de ontem. Esse aí é um grande objetivo, uma intenção que eu tenho, especialmente aqui pensando em olhar resultado na parte externa, porque tem muitas outras coisas que eu tenho certeza que eu tenho me tornado uma pessoa melhor. Muito bem, mas o que eu quero dizer para vocês é que o esporte, em geral, ele é um grande professor. Ele é um grande professor que ele confirma na prática o que a gente encontra em livros muito especiais, que a gente encontra em revelações muito especiais. E o que eu quero falar com vocês hoje é que a soberba, ela precede a derrota. A soberba, ela precede a humilhação. Pois é, eu estava fazendo o meu treinamento, me parece que eu estava fazendo bem, porque eu vinha acompanhando o meu movimento, como é que estava abraçada, como é que estava puxada, se eu estava descansando aonde eu deveria descansar, se a pernada ela estava satisfatória, se o meu equilíbrio corporal ele estava bom, e se eu estava alinhado com o nível da água, e a coisa estava indo muito bem. E em determinado momento, naquele ir e vir das piscinas, então você vai, você volta, em determinado momento eu comecei então a deixar de olhar o todo, porque eu achava que o todo estava funcionando muito bem. E nessa de olhar, de deixar de olhar o todo, eu comecei a prestar atenção apenas nas minhas braçadas, para saber se eu estava fazendo bem a braçada, se eu não ia ter eventualmente nenhum problema físico, nenhuma fisgada, nada assim, especialmente nos ombros. E olhando, então olha, minha mão está entrando direitinho dentro d'água, a puxada tá boa, a mão direita tá indo bem, eu estou tirando o peso dela, estou tirando a força dela na parte aérea, a mão esquerda a mesma coisa, no momento de dar a abraçada. E eu sei que aquilo me contagiou, me extasiou de tal forma, da maneira com que eu achava que eu estava indo muito bem, que eu estava fazendo todo esse movimento assim de forma perfeita e maravilhosa, que eu simplesmente ignorei todo o resto. Eu ignorei todo o entorno e então eu só conseguia olhar para a minha mão e na mão a minha abraçada direita e olhar a minha abraçada esquerda e vinha para a abraçada direita, entendendo se a minha mão na parte submersa ela estava fazendo bem aquele movimento perfeito. E eu até me atrevi a fechar os olhos em alguns momentos, então eu acabei, o sol estava um pouco forte, e eu acabei fechando os olhos ali e dizendo, não, tá tudo bem, tá tudo certo, é só continuar dando abraçada com direita, abraçada esquerda, mantenha o equilíbrio das pernas. E eu sei que em determinado momento assim, eu dei uma pancada com a minha mão, pegou o meu dedinho aqui assim, meu dedinho direito, eu dei uma pancada naquelas guias que dividem as raias das piscinas. Foi uma pancada tão forte, foi algo tão inesperado, foi algo tão fora das minhas expectativas, daquilo que eu imaginava que eu estava fazendo, que eu perdi a pernada, eu afundei, eu tomei água, então tive que travar rapidamente aqui o meu sistema aeróbico aqui, para o meu sistema respiratório, para não engolir, para não respirar, para não engolir água. Perdi o tempo da piscina, porque aí eu praticamente tive que ficar me mantendo na parte superior da piscina até que eu retomasse então as braçadas para entender o que estava acontecendo. Pois é, e esse para mim foi assim uma experiência que acontece com a gente o tempo todo e ela acontece em todas as situações. Se eu contei para vocês essa experiência do esporte, que o esporte ele te traz a sabedoria prática de muitas coisas que a gente lê, que a gente ouve, que a gente escuta, que a gente encontra nas mais diversas literaturas, e isso se aplica a qualquer outra área da nossa vida. É incrível porque a hora que você começa a imaginar, que a hora que você começa a pensar, nossa, mas onde é que eu poderia aplicar esse aprendizado aqui então? Esse aprendizado é aplicável, por exemplo, para aquele motorista, independente do tempo de habilitação que ele tem, ele já está tão habituado, ele já entende que ele dirige tão bem, que ele é tão bom na direção do veículo, que ele acaba
ignorando, ele acaba queimando algumas etapas importantes para a segurança dele, seja para um estacionamento, seja para uma saída de uma rua que ele precisa olhar para os dois lados, que ele precisa ver se o farol está verde ou está amarelo ou está vermelho, e independente da cor ele precisa olhar para os lados aí, e até mesmo numa condição adversa de pista, de chuva, por exemplo, em que ele confia demais nas suas habilidades e vai fazer uma curva. E ele acaba não conseguindo vencer uma curva mais fechada. E por quê? Porque ele não prestou atenção no que estava acontecendo, ele não olhou todo. Ele estava tão soberbo na sua performance que ele acabou aí se perdendo na curva. Pois é, e eu estava tão soberbo na minha natação, tão soberbo na minha puxada, na minha braçada, que eu simplesmente fiz um desvio ali assim, eu entrei numa diagonal para bater nessa divisória da piscina, são aquelas boinhas redondinhas, né? E que a minha mão ficou doendo, e até que eu conseguisse entender o que estava acontecendo e me recuperar, então aí se foram alguns segundos em que eu afundei, alguns segundos em que eu perdi efetivamente o meu corpo perdeu alinhamento com a água e ele afundou, eu bebi água, e isso foi, eu não vou dizer que é uma coisa humilhante, mas é uma coisa totalmente inesperada. E eu espero de mim aqui, já com algum tempo fazendo os meus treinamentos aqui, que eu não beba mais água numa situação como essas assim. Então, para mim foi realmente assim, uau, que coisa mais feia, né? Parece que começou agora, parece um novato, coloca a boinha no menino. E assim funciona para todas as coisas, especialmente para sua vida pessoal, especialmente para sua vida profissional. Porque a gente percebe, a gente escuta, a gente ouve, a gente conhece diversos problemas que aconteceram, especialmente em companhias, em organizações que, por uma distração, por uma soberba, por uma teimosia, por uma falta de ter uma amplitude da visão, uma visão mais correta do que estava acontecendo, a pessoa tomar uma decisão ou não tomar uma decisão que aí acabou causando um grande problema para ele. Já aconteceu isso com você? Pois é, então já aconteceram algumas comigo aqui assim, e conta pra mim, se por acaso você passou por uma experiência dessas assim, então você vai ver o que vai acontecer. Ah, e como é que termina isso? Ainda no livro dos livros, a gente encontra que antes da vitória vem a humildade. Então eu procurei ser humilde, engoli o que tinha que engolir de água, recuperei o meu equilíbrio, segui o meu exercício e concluí o treino que eu tinha programado para aquele dia. Independente dos tropeços, independente dos erros, independente daquelas amareladas que a gente dá, é sempre tempo da gente voltar e fazer a coisa que precisa ser feita, fazer direito. Pegou a chave? Fiquem com Deus.